Todos atentos? Oi, manos! Nós somos aqui de Marabá, da Formação Externa Grão de Trigo. Eu sou a Ana Paula. Eu sou a Jamile. E hoje nós vamos estar com um quadro aqui no do nosso querido João Paulo II ao Brasil. Então vamos lá começar? Você sabia? Uau! Mana, vamos começar falando de uma coisa que me encanta muito. Sabia que quando o Papa veio aqui no Brasil, o povo deu um apelido carinhoso pra ele chamado João de Deus? Me lembro, e eu lembro inclusive que foi feita uma música. Sim, tem uma música que era mais ou menos assim. A benção, João de Deus. A benção, João de Deus. É mais ou menos isso. Melhor a gente deixar isso, depois a gente coloca a música aí pra vocês ouvirem melhor. Sim, melhor. João de Deus, nosso povo te abraça. Tu vens em missão de paz. Seja bem-vindo e abençoa este povo que te ama. A bênção, João de Deus, João Paulo, aqui estamos. A família reunida em torno de ti, ó Pai, reafirmando a esperança do amor que une a todos. A bênção, João de Deus. Inclusive, teve uma outra coisa que aconteceu que ficou muito marcada aqui no Brasil, que foi quando o Papa chegou lá no aeroporto. Você se lembra disso? Lembro, ficou extremamente marcado, porque ao descer do avião em Brasília, ele beijou o solo brasileiro. E hoje em dia, se você for lá em Brasília, vai estar essa parte onde ele beijou como se fosse um quadro, com a plaquinha explicando tudo o que aconteceu naquele momento. Ah, ele é muito maravilhoso, né? Sim. Totalmente sem defeitos. Uma outra coisa muito interessante que aconteceu foi que quando o Papa veio ao Brasil pela primeira vez na década de 80, nós vivíamos no contexto da ditadura militar. E como nós sabemos, naquela época, a liberdade de ir e vir e a própria liberdade de expressão era muito restrita. Mas o Papa não queria nem saber. Ele queria mesmo era estar perto do povo. E aí ele disse que ele queria visitar os locais mais inusitados, como a favela do Vidigal, o Maracanã, o Corcovado. E o governo brasileiro ficou enlouquecido. Inclusive, na visita dele ao Vidigal, ele andou por toda a favela, fez uma missa na igreja da favela e ao terminar ele tirou simplesmente o seu anel de papa e entregou ao padre da favela. Esse anel hoje está no Museu de Arte Sacra e a comunidade ficou com uma réplica. Então já pensou? Eu, você, a Ana Paula, todos nós podemos ter acesso a esse anel, poder visitar e ver de pertinho uma lembrança tão amada do nosso querido Papa. Além desse presente super lindo, o Papa recebeu alguns presentes durante sua visita do norte ao sul do Brasil. No Nordeste mesmo, ele recebeu vários presentinhos. Aí a gente pensa, né? O que uma pessoa daria ao Papa? Ai, não sei, acho que eu daria um terço. É uma boa opção. Ou muitos artesanatos, Sim, né? pra Nordeste. lembrar do Brasil, Maravilhoso. né? Mas acreditem, ele ganhou um jegue. Sim, a primeira coisa que surge na nossa mente é: Jame, será que ele levou o jegue pro Vaticano e tá lá até hoje? Pois é, infelizmente não tinha como ele levar o jegue, mas eu tenho certeza que ele levou com muito carinho essa lembrança. Além do Papa ter recebido muitos presentes e ter dado muitos presentes, ele também estava presente em muitos locais. E um desses locais foi o seminário São Pio X, em Ananindeua. E os seminaristas lá receberam várias ordens, que eles não poderiam falar muito alto, nem fazer movimentos bruscos e nem ficar andando por onde o Papa estava. Mas aí o Papa veio e quebrou todos os protocolos. Foi lá,
visitou os seminaristas, passeou entre eles e ainda pediu uma foto no final. E foi aquele calor humano. Falando em calor, o Papa celebrou uma missa em Manaus para mais de 700 mil pessoas. E nisso, antes de começar a missa, ele simplesmente passou mal, porque estava fazendo 45 graus na capital do Amazonas. Gente, era muito quente e era muita gente. Mas aí, depois de se recuperar, ele celebrou a missa, desceu do altar na hora da comunhão, deu a hóstia para mais de 100 pessoas. E tem relatos até hoje das pessoas que receberam essa hóstia que dizem que foi o momento mais marcante da sua vida. Uma outra coisa muito interessante que aconteceu foi a missa que o padre realizou no aterro do Flamengo. E os governantes não queriam que essa missa acontecesse, porque eles falavam que a aglomeração de pessoas ia acabar acabando com a vegetação do local, ia destruir as árvores, e aí os jovens se reuniram. E a cada 15 jovens faziam um cordão em torno das árvores e assim protegeram o local e a missa foi maravilhosa. Agora, vamos ficar com os nossos irmãos do Núcleo Caju São Paulo para sabermos um pouco mais como foi a passagem do nosso amado Papa por lá. Oi, manos, eu sou o Romualdo, eu e a Débora fazemos parte do Grão de Trigo aqui no Núcleo São Paulo. Nós vamos contar um pouquinho como foi a visita do Papa João Paulo II aqui na nossa cidade. Ele começou o dia com uma missa em Campo de Marte, na Zona Norte. Depois ele teve uma reunião com ordens religiosas no Parque de Ibirapuera. No início da noite, ele deu uma palestra para mais de 140 mil pessoas no estádio do Morumbi. Diferente de Manaus, onde ele enfrentou um calor de 45 graus, aqui ele enfrentou uma chuva forte e um frio de 11 graus. Bom, um dos pontos mais importantes da visita foi a homilia que ele realizou na missa. Nessa homilia, ele falou muito sobre o padre José de Anchieta. Na verdade, pouco antes da viagem ao Brasil, ele decretou a beatificação do padre José de Anchieta. Bom, nessa missa, ele falou muito para a nossa juventude. Ele falou assim: jovens de São Paulo e do Brasil, olhai para o vosso Anchieta, mas olhai em que aspecto para o Anchieta? Essas são palavras do próprio João Paulo II, descrevendo José de Anchieta. Jovem, cheio de vida, inteligente, alegre por natureza, de coração aberto e amado por todos. Bom, essas são características do Padre José de Anchieta que o Papa João Paulo II nos convida, toda a juventude, a termos essas características, a termos a alegria, paz de espírito e usarmos nossa juventude como uma ferramenta de evangelização. Eu sou a Débora aqui da Caju, do Grão de Trigo aqui de São Paulo. Em relação à vinda do Papa João Paulo II a São Paulo, ele veio para a beatificação, né, do Padre José de Anchieta, que nessa homilia que o Papa fez mostra que o Padre José de Anchieta tem muito a nos ensinar, né, inclusive na parte da coragem que ele sempre teve em pregar o Evangelho, em ganhar almas para a glória de Deus. Ele estava sempre nos mostrando como que é essa caminhada com Cristo, que não é uma caminhada fácil, mas uma caminhada muito gratificante. Quando ele se sentia fraco, pois ele teve vários problemas de saúde e outros problemas durante essa caminhada dele com Cristo, ele sempre conseguia coragem, né, com Deus, com Jesus Eucarístico e também no colo de Nossa Senhora. Ele era muito apegado com Nossa Senhora. E também o Papa João Paulo II veio a São Paulo, ele foi visitar a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, onde foi feita a consagração. Então, ele veio para consagrar também o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Agora vamos ficar com nossos irmãos de Belém para saber a fundo o que aconteceu por lá durante a passagem de São João Paulo II. Para o Papa. Aí está ele, saudando as poucas pessoas aqui presentes. Chegou a Belém do Pará o João de Deus. Mensageiro da verdade, do amor e da humildade, tu levaste a boa nova, além dos solos que beijaste, peregrino incansável, missionário da paz. Com teu jeito conquistaste-nos, esse laço não se desfaz. No final da tua vida, abraçaste a cruz com verdade. Já sentíamos pairar o perfume da santidade. Mesmo no teu sofrimento, a dor não te abalou.
ficaste sereno nas mãos do divino amor. João Paulo II, nosso santo intercessor, somos tua juventude, tu és nosso bom pastor. João Paulo II, nosso santo intercessor, somos tua juventude, tu és nosso bom pastor. Yeah. Fala, manos, tudo bem? Eu sou o Renan. Eu sou a Elba. Nós somos do grupo de formação Grão de Trigo 2 aqui de Belém. Nos deram a missão de falar um pouco mais sobre a passagem do Papa São João Paulo II aqui pela nossa cidade. E o Papa chegou em Belém no dia 8 de julho de 1980, por volta de 12h30 aqui em Belém, no aeroporto. Ele já foi direto para Ananindeua, que é uma cidade próxima aqui, na verdade, na região metropolitana, e foi para o seminário São Pio X, lá em Ananindeua, onde ele almoçou e descansou. Após o descanso, ele seguiu direto para o leprosário em Marituba, que já é uma outra cidade do lado, e ele foi fazer a visita lá. Hoje tem uma capela lá onde ele se ajoelhou e orou. Tem um monumento muito bacana lá, e ele fez um pronunciamento oficial lá, né, aos doentes. Isso, lá no leprosário ele fez um pronunciamento a todos os presentes, onde ele começava esse pronunciamento dizendo que quando ele surgiu a ideia, né, surgiu a viagem para o Brasil, ele recebeu de muitas localidades, muitas colônias de rancenianos, cartas solicitando a sua visita. E ele, infelizmente, apesar de querer muito, mas infelizmente não poderia visitar todas essas localidades. E ele começa dizendo que a visita a Marituba seria uma forma de estar também visitando todas essas colônias de rancenianos do Brasil. E ele faz um pronunciamento e uma oração que representasse essa passagem pelo Brasil a todos esses doentes. Isso, e ele começa dizendo que bendito seja Deus, né, que nos concede a graça desse momento, e como ele fala, não posso como ele curar os males do corpo, mas ele me dará, por sua bondade, a capacidade de dar algum alívio aos espíritos e corações. E é engraçado que ele fala assim, que quando duas pessoas resolvem se conhecer e criar uma amizade, elas se apresentam, né? Isso, se apresentam, falam, né, quem sou e quem tu és. E ele começa perguntando, será que eu preciso me apresentar para vocês, né, já que vocês já têm tantas informações. Mesmo assim ele se apresenta, né? Muito legal. Isso, e aí ele se apresenta como o enviado, né, o missionário mandado pelo Pai, por Jesus, para continuar a anunciar o reino de Deus que começa neste mundo, mas só se realiza na eternidade, para consolidar a fé de meus irmãos, para criar uma profunda comunhão entre todos os filhos da mesma igreja. Ao mesmo tempo que ele se apresenta, ele pergunta, e quem sois vós? E ao mesmo tempo ele diz quem são aquelas pessoas para ele, que para ele aquelas pessoas, antes de serem pessoas doentes ou pessoas necessitadas, são pessoas ricas em dignidade, são seres humanos pensados por Deus, planejados por Deus, né? São únicas, né? Isso. E ele enfatiza no final da fala dele que ele fala, sois filhos de Deus, por ele conhecidos e amados. E é legal que ele fala que além de serem filhos de Deus, conhecidos e amados por Deus, aquelas pessoas ali já se tornam amigos dele, que são amigos que ele vai levar para sempre e vai rezar para sempre por eles. No quarto momento também do pronunciamento dele, ele fala sobre conforto e esperança. Ele não tinha como a primeira palavra dele não fosse de conforto e esperança para aquelas pessoas. E ele comenta sobre a questão da tristeza, né? Quando a gente está doente, passando por uma enfermidade ou qualquer dificuldade, na verdade, na vida, a gente tem muita facilidade de se perguntar o porquê que eu estou vivendo isso, por que eu estou passando por isso, né? Mas por que eu, né? Isso, a gente tem costume de perguntar assim, por que Deus? Por que isso comigo, né? Só que na verdade a gente não para pensar que tudo aquilo que a gente está vivendo, todo aquele sofrimento tem algum propósito, tem sempre um aprendizado, uma sabedoria para ser tirada dali, né? E é como ele fala, um olhar à cruz de Cristo, basta um olhar na cruz de Cristo, na sua vida terrena, e um olhar de fé à luz de Jesus Cristo sobre a nossa própria situação, e isso muda completamente a nossa maneira de pensar, né? Se nós formos pensar o tanto que Cristo, o Filho de Deus, inocente, puro, sofreu na própria carne as dores da nossa salvação, a paixão e a cruz, a morte de Jesus Cristo provaram ele duramente,
enquanto que ele não escondeu, né? Ele viveu o sofrimento, né? Isso, ele não escondeu o sofrimento dele, né? Ele sofria e pedia para Deus que afastasse dele aquele cálice de tentação e que fosse feita não a vontade dele, mas a vontade do Pai. Sim, ele fala que a doença na verdade é uma cruz, mesmo que seja uma cruz muito pesada, né? Em vez de ser um sofrimento terreno, é a oportunidade da salvação, né? Isso. De fazer essa passagem. E isso a gente conversando até aqui nos bastidores, é muito do que a gente vive hoje também, né? Se a gente for colocar pro dia de hoje, depois, né? Exato, a gente vive talvez outras grandes doenças também. A gente estava comentando sobre a depressão, sobre a ansiedade, que são as doenças do século. E muitas das vezes é isso, é uma oportunidade para todos nós enxergarmos que cada um de nós temos a nossa cruz e é a nossa maneira de estar mais próximo de Deus, de se conectar, entendendo que a gente precisa conquistar em busca da salvação. Isso, e é entender que a doença não é por si só uma punição, né? Uma cruz a ser carregada somente pelo peso, mas entender que aquela cruz a gente pode carregar a nossa cruz junto com a de Cristo, para que esse caminho de carregar a cruz seja uma via de salvação. Sim, ele mesmo fala exatamente assim, ó: vista sob essa luz, a doença, mesmo dolorosa e humanamente mortificante, traz consigo semente de esperança e motivo de reconforto, né? Porque nesse caso dos leprosos são doenças, né, que muitas das vezes na verdade não tem cura, né? Isso. São doenças bem difíceis. E aí de lá de Marituba, do leprosário, ele seguiu direto, volta para Belém, direto para onde aconteceu a missa, a Santa Missa que ele celebrou aqui em Belém, que foi na Avenida 1º de Dezembro, hoje Avenida São João Paulo II, mudaram o nome, e foi uma missa que tinha muita gente, foi a aberta, e saindo de lá de Marituba ele veio direto para Belém, onde ele celebrou a missa em campo aberto, né? Tinha muita gente. A missa ele celebrou na Avenida 1º de Dezembro, hoje Avenida São João Paulo II, mudaram o nome em homenagem a ele. E é interessante, Renan, que o Papa, ele começa a homilia dele já fazendo um link, né, sobre Belém e Nazaré. Ele fala que Belém e Nazaré nos falam muito de Jesus, o Filho de Deus, que foi onde ele nasceu e viveu, foi criado, viveu as virtudes. E deu início ao cumprimento da sua missão. Isso, né? Exatamente. E o Papa também vem nos falar que Belém e Nazaré nos falam muito de Maria, né? Sim. Enquanto mãe de Deus e enquanto mãe protetora, mãe de Deus, mãe de Jesus, mãe protetora que esteve ali com ele em todos os momentos da sua vida e do seu papel importantíssimo no plano de salvação. Quando ela diz, lá nos princípios, quando o anjo Gabriel aparece para ela e ela diz: eis a serva do Senhor e faça-se em mim segundo a vossa vontade. Outro ponto interessante na homilia do Santo Padre nesse dia em Belém é que ele usa esse momento, ele se refere a esse momento como um dia de festa junto à mãe, né? Onde os filhos estão reunidos para celebrar junto com a mãe, nesse caso o banquete eucarístico. Isso, e ele traz isso como um momento de fraternidade, né? Um momento, quem não nunca se reuniu, né, em família e estava ali disposto, de coração aberto, a viver aquele momento da melhor maneira possível, né? Momento de reconciliação, Isso. Um momento, né, de grandes oportunidades. É um momento onde todos, ele fala, né, que é um momento onde todos estão mais dispostos à unidade, à reconciliação, à unidade, ao reencontro. A bondade, ao Isso, reencontro. ao Ele reencontro com enfatiza um muito afeto isso. fraterno, né? E então, nesse momento fraterno de reunião, né, ao redor da mesa com a mãe, ele nos coloca a Maria como aquela mãe bondosa e paciente que vem sempre orientando os filhos em direção ao Pai, né? Para que nós, enquanto filhos, mantenhamos nos nossos corações esses sentimentos, né, de bondade, de fraternidade, de reconciliação e unidade. Sim, é interessante também que ele se coloca nesse momento como irmão mais velho e como intercessor também, onde ele diz que vai fazer uma prece em nome de todos e vai recolher os anseios do coração dos presentes para levar até a mãe. Isso. E essa prece é muito interessante, muito bonita, vale a pena conferir depois, em algum momento. E ela termina dizendo que da importância de que nós vejamos Cristo como a luz do mundo, né? Realizando a missa, então, ele passa pela Basílica Santuário e vai direto à sede da Arquidiocese de Belém, onde ele fica hospedado, hoje Igreja de Santo Alexandre. Ele dorme lá. No dia seguinte, após o café, ele faz uma bênção de despedida junto à imagem de Nossa Senhora de Nazaré e segue viagem para Fortaleza.
Uma outra coisa muito importante que aconteceu em todas as visitas que o Papa fez ao nosso país foi que ele sempre deixou muito claro o amor dele pelo povo, pelos jovens, e sempre nos instruiu a ter coragem. Por isso, jovens, não tenhais medo de ser santos. E assim, finalizamos nosso quadro sobre São João Paulo II. Tchau, manos!